Vamos estar falando hoje sobre o PPR, Plano de Prevenção e Recaída. Tá? Capítulo 1, Recaída na Doença Adictiva. A recaída é um processo complexo, não podendo ser explicado simplesmente. Tem muitos aspectos que precisam ser entendidos. Você precisa... Como tudo é importante, é difícil saber por onde começar. Talvez ajudasse se disséssemos agora o que esperamos de você ao entender o livro. Primeiro, vamos discutir a doença adictiva. É impossível entender o processo de recaída sem entender a doença da qual se recai. Quem já recaiu aqui, né? Vocês entenderam o porquê da recaída? Não, né? A gente sabe o porquê, porque a gente usou. Mas o porquê que a gente usou, né? Recaída é um problema que se aplica a uma variedade de adicções. Uma pessoa pode ser adicta ao álcool ou a outras drogas alteradoras de humor. Embora a maioria das pesquisas em recaídas foram feitas com alcoólicos, podem existir com alcoólicos, pessoas adictas a drogas e álcool. Há uma evidência crescente que os mesmos métodos de prevenção de recaída podem ser usados para uma variedade de métodos de prevenção. Também usaremos os termos alcoólicos e pessoas quimicamente dependentes, adictos e pessoas adictas para o mesmo significado. Há muito tempo se sabe que pessoas com uma doença adictiva experimentam reações anormais. Não somente com o uso do aditivo químico, mas também por não usar o químico. Quando várias pessoas pensam sobre a doença da adicção, pensam somente nos sintomas que ocorrem quando alguém está ativamente envolvido na adicção. Para mim fazer, para mim ter feito, ou para mim fazer as coisas que eu vinha fazendo, eu precisava ter usado? Porque assim, sem o uso eu já estava fazendo as coisas insanas. Com o uso eu faço mais. Eles não sabem que existem sintomas que surgem na abstinência. Estes sintomas, baseados na sobriedade, podem ser reativados a qualquer tempo a sua recuperação. Então, assim, eu estou limpo há 7 anos, 2 meses e 4 dias. Mas eu posso voltar a ter o comportamento que eu tinha há 4 anos, ou a época que eu estava na minha ativa. Comportamentos inadequados. Para entender e prevenir a recaída, também é preciso entender o processo da recuperação e o que acontece quando a recuperação não é completa. Chamamos essa de recuperação parcial. Vamos descrever o processo de recuperação e ver o que ocorre algumas vezes para bloquear uma recuperação completa. Existem crenças erradas sobre a recaída que exploraremos com vocês. Essas crenças podem aumentar o risco das recaídas. Mudar alguma das crenças permitirá que você mude o comportamento que o leva à recaída. Então tá, eu sei que eu recaí porque todo dia eu ia lá no barzinho de São Antônio. Eu posso continuar indo lá? Não posso. A minha última recaída, eu recaí lá no futebol, lá no estádio. Eu posso continuar indo lá? Não. Eu não posso. Eu tenho que evitar, né? Eu tenho que fazer o novo. Não fazer o velho que eu vinha fazendo, o resultado vai ser o mesmo, não vai ter resultado diferente. Né, Eduardo? O processo de recaída vai além da ideia tradicional de recaída com o uso de álcool e drogas. Para entender que o processo de recaída inclui atitudes e comportamentos que levam ao uso de aditivos químicos. O processo de recaída é um movimento à parte da recuperação. Não significa que você precisa atingir um ponto difícil na recuperação ou está experimentando alguma dor e lutando na recuperação. Para estar recaído,
significa que, em geral, você não está prestando atenção na sua recuperação e não está fazendo coisas que contribuem para o processo da sua recuperação. Aí você sai daqui, depois de 180 dias, depois de 90 dias, você começa a praticar alguma coisa lá fora, aí com o tempo você vai achando que já está bom. Eu ia passar 3 vezes por semana, aí eu começo a ir 2, aí começa a ir 1, e chega uma hora que eu não vou mais. Aí ligo lá para o seu Nery 1 vez por semana, aí chega uma hora eu não ligo mais. Querer aqui, vai embora, dá telefone, dá não sei o quê. Ninguém ligou até hoje. Vamos falar que ninguém ligou? Um ligou. Ô Betão, tô bem, não sei o que, papá. Foi fumar só um baseadinho. Não vou nem citar nomes. O outro teve um surto ontem. E o outro já está uns 30 dias fora de casa. É assim, cara, o que eu falo aqui é o que vai acontecer lá fora. A maioria de vocês sabe que vai acontecer. Mas vai acontecer se eu me permitir que aconteça. Vai gostar de ter que voltar para cá? Não vai, cara. Alguém vai gostar? Não vai, pô, não é melhor na minha casa? Com as pessoas que eu amo aqui? Mas aí eu vou lá e uso de novo. Aí vem visitar o Betão. Tá. Você pode estar movendo-se inconscientemente em direção à recaída. Inconscientemente em direção à recaída. Todo mundo está vendo. Menos você. Por quê? Eu sou orgulhoso. Aí meu irmão falou, Betão, já tem uns dias que você não está indo passar. Então eu falo, não, mano, estou de boa. Beleza? Vou sair aí mais tarde, eu volto. Mais tarde, depois de 3 dias eu volto. O companheiro liga para você, e aí, Beto, não vem mais na reunião? Não, mano, estou trabalhando demais. Estou lá jogando dinheiro. Estou estudando, estou fazendo um curso, estou na academia. Estou bem, ó. Estou bem. Recuperação da doença da adicção começa com a aceitação do fato que você não pode usar álcool ou drogas alteradoras de humor com segurança. Mas só saber que isso são danosos não é o bastante. Você precisa parar de usar. Não usar os aditivos químicos é abstinência. E isso permite que o processo de recuperação comece. Aí está quase chorando, com a mãe aqui dando risada. Ô infeliz. Ô que tiver para falando. Ó vida, ó dor. Coitado, né? Saiu 9 horas da manhã. Chegou 2 horas da tarde aqui. 9 horas. Não usar aditivos químicos é abstinência. Isso permite o processo de recuperação comece. É o meio para um fim. O meio de viver normalmente, aprender a viver normalmente, sem o uso de aditivos, requer mais que abstinência. Você vai ter que abrir mão. Vou falar para vocês que eu faço tudo o que eu gosto, é mentira. Porque se eu for fazer tudo o que eu gosto, eu vou usar. Essas coisas que eu vou ter que abrir mão. É necessário corrigir os danos físicos, psicológicos e sociais à saúde causados pela nossa adicção. Também é necessário aprender a viver uma vida saudável e produtiva, sem a necessidade de álcool e drogas, ou mesmo de um comportamento adictivo. A pessoa adicta deve aprender a enfrentar a vida de uma maneira não adictiva, de uma maneira sem o uso. Recaída e recuperação estão intimamente relacionados. Você não pode
pode experimentar recuperação de adicção sem experimentar uma tendência à recaída. Por quê, né, cara? Não posso ir lá porque senão eu vou recair. Não posso fazer isso porque eu vou recair. Você vai entrar nessa paranoia. Nossa, será que eu vou no aniversário do Luiz? Estou no mal barato de ir, mas será que eu vou? Acabei de sair da internação, estou todo feliz. Ó, saí da internação, já estou 3 meses. Estou preparado, cara. Vou lá no churrascão. Viu? Né? Farinha, bebida, sempre por perto. Com certeza. Tendência à recaída é uma parte normal e natural do processo de recuperação. Não tem por que se envergonhar. Precisam tratar delas abertamente e honestamente, pois senão se tornarão mais fortes. Tendências à recaída são parecidas como fungos. Crescem melhor na escuridão. A luz do pensamento claro e acurado tende a matar as tendências à recaída rapidamente. Cara, primeira internação, vou sair daqui para lá, né? Vocês são tudo espelho para mim, né? Eu sei de todo mundo aqui, todo mundo sabe de todo mundo, né? Normalmente, a minha primeira internação, eu vou voltar ao uso, né? Porque eu ainda acho que tudo aquilo que aquele idiota lá falou na frente, idiota sou eu, tá? Que o idiota falou lá na frente, não tem nada a ver comigo, né? Eu também achava isso, né? Só que o idiota estava certo, eu estava errado. Porque a partir do momento que eu me prontifiquei a fazer um pouquinho daquilo que o cara falava, eu fiquei limpo, eu entrei em recuperação. Mas eu tive as recaídas porque eu achava que não era daquele jeito. E eu continuei voltando. Então faça diferente, viu, Eduardo? Hoje, já vou dar logo uma advertência na hora que eu sair. Por quê, mano? Terceiro, hein? Por quê, Betão? E agora? Tô fazendo nada. Quando os sintomas da adicção, baseados na sabedoria, tornam-se severos demais, a pessoa fica disfuncional, embora não beba ou não use. Em ANA, esses episódios de disfunção são conhecidos como bebedeira seca. Cara, eu estou tão louco para beber que eu fico disfuncional. É como se fosse um colapso por dentro de mim, né? Algumas vezes eu tive que usar, cara, porque eu achava que não tinha outro jeito de melhorar, né? E eu não conseguia segurar uma colher na minha mão. Mas hoje, né? Hoje não, aquela época até tinha, porque aí eu passei no psiquiatra, aí o psiquiatra passou a medicação, foi a única maneira de eu sair da minha abstinência. E foi lá naquela clínica lá, seu Dalton. Foi lá no portal, né? Eu tive que tomar uma carga tão grande de remédio para sarar dessa abstinência. Isso é bebedeira seca. Quando os sintomas da síndrome da recaída tornam a vida dolorosa demais, os alcoólicos preferem beber e usar para conseguir um alívio temporário da dor, né? Porque eu não conseguia lidar com aquilo, com a abstinência, com a dor, né? Com a culpa, com a vergonha. Aí eu tinha que usar, eu achava que a melhor coisa era eu usar. Outros não bebem, mas desenvolvem sérios problemas de vida e de saúde relacionados à síndrome da recaída. É possível interromper a síndrome de recaída antes que ocorram consequências sérias, trazendo os sinais de aviso de recaída que você está experimentando conscientemente. Esse é o plano de
prevenção à recaída. Na parte final, vamos explicar o plano de prevenção de recaída. Existe também um manual de trabalho. Tá? Não faz parte aqui. Para entender a recaída, é preciso entender a doença da adicção. As pessoas muitas vezes não conseguem se recuperar porque não entendem sua adicção ou não conseguem fazer aquelas coisas que podem ajudar a evitar a recaída. O que eu não consigo fazer? Ficar sem usar. Eu sou engolido. Eu não consigo, eu não tenho paciência. Eu não consigo ler 3 páginas de uma literatura que fale a respeito da minha doença. Eu era assim também. Eu não conseguia ler uma página, não conseguia ler. Não, Betão, lê isso aqui que é bom. Aí eu leio assim. Hã? Porque eu achava que eu ia conseguir driblar. Mas não deu. Informação errada sobre a natureza da adicção é responsável por muitos tratamentos impróprios e incompletos que levam à recaída. Drogas alteradoras de humor são agentes químicos que produzem mudanças na função do cérebro. A pessoa experimenta mudanças físicas, psicológicas e comportamentais como resultado direto. Essas mudanças nos funcionamento físico, como também no psicológico e comportamental, causam mudanças no relacionamento social. Lógico. Todas as drogas alteradoras de humor têm o potencial de alterar o pensamento, danificar a mente e o corpo e afetar os comportamentos de relacionamento. Se elas são usadas adictivamente ou não, a extensão dessas consequências depende da droga usada, da pessoa que utiliza e, em algum dos casos, das circunstâncias em que é utilizada. As principais drogas adictivas podem ser classificadas em 4 grupos: depressores, estimulantes, analgésicos e alucinógenos. As drogas mais comuns encontradas frequentemente são dessas categorias: depressoras, o álcool, as pílulas e os tranquilizantes. Os estimulantes: cocaína, cigarro, café. Alucinógenas. Tem os narcóticos, né? O ópio, a morfina, enfim. E a maconha. Ah, cadê? 2 noinhos. Adicção é uma condição na qual uma pessoa desenvolve biopsicossocial, dependência com qualquer droga alteradora de humor. Uma adicção leva uma pessoa a usar uma droga para conseguir uma gratificação a curto prazo. Mas existe um preço a ser pago. A longo prazo, a adicção é acompanhada por obsessão, compulsão e a perda do controle. Quando não está usando, a pessoa que sofre da adicção está pensando, planejando ou procurando usar novamente. Isso é a obsessão. O uso interfere como a maneira de viver. Mas existe uma compulsão dolorosa a longo prazo. A pessoa adicta usa a droga para aliviar a dor criada pelo seu uso. De tanto usar, eu estou de tão saco cheio que eu vou usar mais. Esse é o processo da dor, do luto. A adicção distingue-se do uso da droga pela falta da liberdade de escolha. Usar uma substância alteradora de humor é uma escolha. A adicção é uma condição que tira a pessoa a escolha. Data, a frequência, a quantidade e a natureza do uso. Toda adicção começa com uso, mas nem todo uso leva à adicção. Do meu tempo de escola, eu conheci um monte que começou usando droga comigo. Aí parou.
Aí eu não, desse tamanho. Ficou pé. Tudo que eu experimentei, eu continuei. No caso específico do alcoolismo, hoje em dia, é amplamente aceito como doença. Até pouco tempo atrás era considerado um problema psicológico ou moral. Embora alguns aceitam o alcoolismo como uma doença, existe uma crença comum de que uma causa primária é psicológica. A adicção como uma doença física primária. Por essa razão, chamamos a doença adictiva de uma doença biopsicossocial. Significa biológico do corpo, psíquico da mente, e social refere-se ao relacionamento entre as pessoas e o mundo. O estudo da química no cérebro que afeta a transmissão de mensagens pelas células nervosas está levando a um avanço no entendimento da adicção. Muitas respostas que estão sendo descobertas estão também levantando novas questões. O processo inteiro da ação química no cérebro é muito complexo, mas está claro que a química do cérebro numa pessoa adicta é diferente de uma pessoa não adicta, lógico. Muito está sendo aprendido no estudo do metabolismo do fígado, mostrando que muitas pessoas com uma história de alcoolismo na família, demonstrando mesmo antes que haja qualquer indicação de um problema de bebidas. Esses estudos reforçam-se na base da hereditária e genética para a adicção. Pessoas com uma predisposição genética para o alcoolismo não estão predestinadas a desenvolver a doença, mas têm um risco muito grande pela maneira como seus corpos reagem ao álcool. O meu pai, Meu pai bebeu a vida todinha, Aí, se fosse pela genética, eu tenho mais 4 irmãos. Quem é o nóia da família? Só eu. Uma pessoa precisa usar álcool ou drogas para tornar-se adicto? A predisposição genética influenciará quanto ao álcool e à droga. E que período de tempo será necessário para deflagrar a adicção? Pessoas diferentes tentam níveis diferentes de suscetibilidade genética ou herdada para a adicção. Em algumas pessoas, uma pequena quantidade de álcool ou uso de droga num curto período de tempo pode deflagrar a adicção. Outras pessoas podem usar álcool e drogas pesadas por muito tempo para que se desenvolva uma doença adictiva. Então tem aqueles caras que começam hoje e vai ter problema, não sei que literatura que eu tenho essa parte aí. Ele começou em 2010 a usar drogas. Em 2013 ele já começou a ter as perdas. Demorou 3 anos. Eu comecei em 2010. 2011 eu já estava tendo as perdas. Os problemas biopsicológicos e sociais. E tem pessoas que demoram. Olha que legal, tá aqui. Jackson começou a usar álcool com 19 anos, presta atenção. Na primeira vez que usou, ele bebeu mais do que pretendia, ficando bêbado e teve problemas com o uso de bebida. Jackson nunca teve um dia de bebida normal. Com 26 anos, 7 anos após a sua primeira bebida, Jackson estava no hospital, seriamente doente por seu alcoolismo. Mais tarde, no Alcoólicos Anônimos, Jackson se descrevia como um alcoólico instantâneo. Eu tinha um amigo meu, Gilson, falecido, onde eu postei até uma foto, não foi com ele. Ele é falecido já, né? Ele tomava uma pinga e ficava bêbado. Mas a gente bebia já há uns 15 anos junto. Só que chegou uma fase que eu falava, Gilson, vamos tomar uma pinga ali. Aí ele dava o primeiro gole e já saía assim, ó. Eu olhava assim, mano. Né? E eu já tinha
falar disso, né? Era automático, já ficava bêbado e não fazia mais nada, né? Então tá, o Jackson demorou 7 anos para adquirir isso. As pessoas começam a usar álcool por razões psicossociais. Bebem porque se sentem bem, uma razão psicológica, porque os outros bebem porque ajuda a se fazer parte de um grupo, né? Eu vejo lá a rapaziada, vou tomar também, todo mundo alegre, né? Feliz. Ou porque são pressionados por razões sociais. Festinha, churrasco, reunião de empresa, vamos encher o caneco, vamos dar uns tirinhos mocados lá na almoxarifada. As pessoas se tornam adictas por razões físicas, desenvolvem tolerância, precisam usar mais drogas para conseguir o mesmo efeito, porque o organismo vai tornando uma tolerância. Era um pino, depois foi para 2, depois para 5, para 10, tio, perdeu o controle total. Isso para todas as drogas, né? As células do corpo adaptam-se a esses altos níveis de droga e começam a funcionar normalmente quando ela está presente. Né? Aí eu entrava na gráfica, não tinha dado um tiro, não era a mesma coisa. Eu precisava dar um tirinho, eu precisava tomar uma para mim começar a funcionar. Me acordava na rua, abria o olho, falava, meu Deus, será que tem uma pinga? Aí já começava a fuçar os bolsos para ver se tinha pelo menos uma moedinha para mim comer. Quem é alcoólico sabe do que eu estou falando. Quanto mais as pessoas usam para se sentir bem, menos elas aprendem a usar maneiras eficazes para experimentar e enfrentar sentimentos, situações e pessoas. Eles não aprendem ou esquecem de usar os outros métodos para resolver os problemas. Sua dependência torna-se tão psicossocial quanto física. Todas as áreas das suas vidas são afetadas. Aí eu falo, né? Mas por que você está aqui? Ah, porque eu tomei 2 tacinhas de vinho. Mas por que você está aqui? Não, porque eu estava brigando muito com a minha irmã. Por que você está aqui? Fumei só um baseadinho. Vocês acham que é só isso? Ei, Marco, é só isso? Não é, né, cara? A dor que aparece quando uma pessoa adicta para de usar droga ou álcool é chamada de síndrome de abstinência. Parte da dor da abstinência é criada pelos danos físicos e pela necessidade física da substância adictiva. Parte da dor é causada pela reação psicológica por perder o principal método de lidar com a vida. O uso de drogas adictivas. Parte da dor é social, causada pela separação de uma maneira de viver centrada na adicção. A síndrome de abstinência física se desenvolve em 2 fases. A primeira é chamada de abstinência aguda e dura de 3 a 10 dias. Durante algum tempo, as pessoas acreditavam que a dor da abstinência passava após vários dias. Pesquisas recentes, porém, mostram que a síndrome de abstinência é de longo prazo e pode durar meses ou anos na sobriedade. Porque eu sei que eu não posso usar, né? No meu caso hoje, se eu usar, né? Meus 7 anos eu não troco por nada, cara. Né? Mas tem um nóia lá que vai lá e troca por um pino, né? Aí vai a família, vai aquelas poucas coisas que você conquistou nesse meio tempo, vai o dinheiro, vai seus bens, né? Essa síndrome da abstinência, a longo prazo, chamada de síndrome de abstinência demorada, SAD, será discutido em detalhes. Progressão. Um alcoólico ou adicto desenvolverá uma série de sintomas previsíveis baseados no uso de álcool e drogas.
Esses sintomas progridem em 3 estágios. É muito difícil distinguir o uso adictivo do não adictivo porque existem poucos sintomas variáveis, visíveis. O corpo, porém, está mudando e se adaptando à ingestão regular da droga. O sintoma principal do primeiro estágio da adicção é um aumento da tolerância. Isso significa que as pessoas que estão se tornando adictas podem geralmente usar cada vez mais quantidades sem ficar intoxicadas e sem sofrer consequências danosas. Isso é no começo. Progressão da doença, crescente tolerância e dependência. Estágio médio, progressiva perda de controle. Eu vou perder o controle. Só que assim, tá tudo bem, né? Só que eu já não paguei uma prestação do carro. Aí no outro mês, faltou dinheiro para aluguel, tive de emprestar para o meu irmão. Aí no outro mês, eu não paguei nenhuma das contas d'água, dos 2 meses atrás. Então, vai progredindo, o negócio vai ficando louco. Aí o estágio crônico, a deteriorização da saúde biopsíquica social. Que fio, eu olho assim, não tem mais nada. Agora fodeu, né? Passou isso? Passou? Triste, né? Aí você olha, puto, o emprego, a namorada, a mulher, o carro, as roupas, os reloginhos de marca, celular, R$10 na biqueira o celular. Pelo amor de Deus, dá um. O cara trabalha 3 meses para pagar um celular de R$1.000. E chega lá na biqueira, dá quanto? Eu dou 5, tô. Porra, cara, o que tem na cabeça, né, meu? Aí chega em casa, não, fui roubado. Então tá. Para essas pessoas, é difícil reconhecer que são adictas, pois podem controlar o uso da bebida, os meninos. Podem controlar o uso da bebida, da maconha, né? O primeiro sinal de aviso, então, realmente